Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje quinta-feira, dia 9 de novembro, e a Igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma. E por que nós, cá no Brasil, celebramos essa memória litúrgica da dedicação dessa igreja? Porque aquela é a primeira de todas as catedrais, é dela que o Santo Padre preside a sua diocese romana. Com essa igreja estamos todos nós ligados ao ofício de pastoreio do Bispo de Roma. Então, eu quero te convidar a meditar comigo a palavra, que está em João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu ao templo, em Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, o templo, no tempo de Jesus, o templo que perdurou fisicamente ali em Jerusalém até o ano 70 depois de Jesus, o templo era o orgulho da comunidade judaica. O templo era uma maravilha daquela nação. Uma construção de 70 metros de altura, toda revestida de mármore branco, enfeitada com guirlandas de ouro. Um prédio que era visto de longe, a 40 quilômetros de Jerusalém, se via o templo e o seu brilho pelo sol que nele refletia. O templo era a casa de Deus, a glória do Senhor invadiu o templo quando Davi ali entronizou a Arca da Aliança. O templo que já tinha sido destruído, agora reconstruído e enfeitado, engrandecido por Herodes o Grande. O templo, casa de Deus no meio do povo de Israel. Mas era só uma casa de pedra, era só uma casa física. A casa verdadeira somos nós. A casa verdadeira seriam aqueles homens que estavam ali, mas que estavam manchando a casa de Deus com um comércio ilícito. Vejam, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os cambistas, os vendedores de bois, pombas, não estavam dentro do templo, não estavam no recinto do templo, porque ali era a Terra Santa. Eles estavam nos arredores do templo. Mas aquilo que está nos arredores do templo também é terra santa. E por quê? Porque Deus santifica todas as coisas. Mas aqueles homens faziam comércio com as coisas que eram para Deus. Ora, e sobretudo com o sacrifício dos pobres, que eram as pombas. Os pobres não deveriam pagar pelas pombas, deveriam recebê-las para oferecerem a Deus o seu sacrifício. E não, tudo se tornou um comércio. Vejam, quantos são aqueles que querem negociar os bens e os dons de Deus? Aqueles que querem comercializar a palavra do Senhor, que querem vender os seus sinais. Isso é um pecado gravíssimo. Nós não podemos permitir que o templo de Deus seja manchado. E de qual templo eu estou falando? De nós mesmos. Todos nós, pelo batismo, nos tornamos templos do Espírito Santo. O Senhor está em nós. Mas muitas vezes o comércio que nós permitimos seja realizado na nossa vida, ele mancha a casa de Deus que somos nós. E que comércio é esse? O nosso flerte com o pecado.
as muitas tentações que sofremos e nas quais tantas vezes caímos. Ora, nós não podemos negociar a nossa santidade. Não podemos negociar a presença do nosso Deus em nós pelas coisas que nos levam a um afastamento completo dele. O cristão precisa rechaçar veementemente o pecado. Nós precisamos dizer: eu sou terra santa, eu sou o templo do Senhor, eu sou casa de Deus. E eu não posso permitir que a minha casa, o meu templo, seja manchado pelo pecado. E por quê? Porque é de Deus aquilo que tenho e sou. Então, irmão e irmã, vejam, na realidade, esse evangelho que nós vemos aqui, ele é de fato para nós um chamado à luta constante contra o pecado, contra as seduções do mundo, contra esse desejo que existe em nós de barganhar as coisas, ora com Deus, ora com o mundo. Eu sou o templo, que eu seja limpo pela confissão sacramental, pela oração, pela Eucaristia, para estar em Deus e Deus em mim. Que eu seja de fato um sinal. Como o templo em Jerusalém era um sinal para todo o povo, que eu seja também na minha casa, na empresa, com os meus amigos, com todos aqueles com os quais eu me encontrar, na comunidade paroquial, que eu seja um sinal da presença e da graça de Deus. É tão bom quando a gente está ao lado de pessoas realmente entregues ao Senhor, nós sentimos Deus falar e agir através delas. Que eu e você sejamos assim. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.